Você já exportou aquela foto linda que você editou, tá bonita, e quando você coloca ela na rede social, ela fica toda craquelada, pixelizada e com aquele efeito de banding? Hoje eu vou mostrar pra vocês como o grão pode salvar a sua foto. Como que a gente pode usar ele de uma forma elegante, profissional e com muito propósito. Hoje a gente vai falar sobre granulação. Fotografia analógica é feita com sais de prata sensíveis à luz. E é feito tudo em camadas, como vocês estão vendo na imagem aqui. E o grão que a fotografia traz é exatamente desses sais de prata. E como o ISO funciona? Quanto maior o grão, mais luz ele recebe e mais grão a gente vê na foto. Por isso que filmes de ASA ou ISO 100 você vê poucos grãos, porque eles são muito pequenininhos. E quando você pega um filme de ISO 800, 1600, você dá pra ver um pouco mais de granulação na foto, porque os sais de prata eles são maiores. Por isso que o ISO ele é a sensibilidade da luz. Quanto maior o ISO, maior o tamanho dos sais de prata e mais entrada de luz na fotografia. Já no digital, o grão ele vem de forma estética pra gente imitar essa aparência analógica, que traz aquela textura na imagem, parece que você tem vontade de pegar. E aí a gente tenta imitar isso para ter um estilo legal, um estilo bonito, mas tem que ser usado com muito cuidado, principalmente quando a gente vai entregar para o cliente. E é importante saber como ele vai usar essa foto, se é só em rede social, se é para impressão. Mas o estilo bom é aquele que resolve o problema, e é isso que eu vou te mostrar agora. Você sabe o que é banding? Tá aí pra vocês uma foto no céu, um degradê, um pôr do sol, uma foto boa. E agora uma foto com banding. É isso, a quebra de tons, a nuance de tons. Então, quando a gente fotografa o céu, por exemplo, como você tá vendo aí, a gente tem o degradê que vai do amarelo pro azul, ou do azul pro branco, enfim. Às vezes a câmera não tem um bit de cor tão elevado, então ela não consegue ler todos os tons de cores que tem ali naquele degradê. Então o que vai acontecendo é a quebra das cores. E aí a gente usa o grão para disfarçar. Ele não apaga o problema, mas é como se passasse um cobertor fino por cima daquilo ali e disfarçasse aquele problema. O grão vai trazer nuances de claro e escuro, então isso vai dar uma disfarçada naquele degradê liso. Vale lembrar de que usar um grão mínimo já ajuda bastante. Você não precisa exagerar no grão para parecer aquelas fotos antigas de filme envelhecido. Agora falando sério, tem um tipo de problema que nem o grão resolve. É quando a pessoa esquece de curtir o vídeo. Tá vendo isso aqui acontecendo? É porque você não deu like ainda. Na hora que você der um like vai melhorar, tenho certeza. Vai lá, não custa nada. É só um clique. Muito obrigado. Agora a gente continua. Muita gente usa o grão para dar um estilo de fotografia analógica, só que a gente tem muitos níveis de fotografia analógica. Tem as fotografias analógicas amadoras, profissionais, 35mm, e também tem a fotografia analógica profissional, médio formato, do qual os filmes são maiores, os grãos acabam sendo quase que imperceptíveis, mas ainda tem aquela textura. E é disso que eu quero falar para você. Esse grão quase imperceptível, muito minúsculo, que vai ajudar a resolver algum tipo de problema que tem na sua imagem, como o banding, e vai dar aquela textura bonitinha. Agora, quando você usa muito grão para trazer aquela sensação analógica, tem que ter muito cuidado para não parecer uma foto velha, uma foto ruim, até porque quanto mais grão você colocar, mais problema você vai ter na rede social quando publicar. E isso vem de renderização. O problema não é o grão, é o excesso dele. E aí ele acaba virando um barulho visual e tirando a atenção do que realmente importa, que é aquilo que você fotografou. Vamos falar de renderização? Nas minhas fotografias eu uso o grão bem sutil, aquele que é só para dar aquela textura, para ser quase imperceptível. Meus clientes que não são fotógrafos não entendem o grão e às vezes podem até receber isso como defeito. E aí é que eu vou falar de renderização. Quando você edita a sua foto no Lightroom, você faz o export, a sua foto está bonita e perfeita. Quando você coloca essa foto na rede social, ela renderiza essa foto porque a sua imagem está de um tamanho muito grande. E o Instagram fala, opa, peraí que esse não é o tamanho que eu quero. Então ele acaba renderizando essa foto para um tamanho especial do Instagram. Ultimamente tá melhor. Antigamente, se eu subisse essa foto em alta, ela ficava com um grão muito absurdo que parecia uma foto pixelada. Meus clientes acabavam tendo esse efeito. Foi aí que eu parei de usar o grão. Só que hoje o Instagram melhorou bastante e eu também tenho instruído meus clientes a postar a foto em tamanho real. Então hoje a gente usa o Canva. Eu, por exemplo, quando eu vou postar a foto que tenha um grão mais pesado, eu uso o Canva para poder
poder redimensionar a foto no tamanho certo e ele já renderiza para o formato de Instagram. E eu recomendo meus clientes, quando forem usar nas redes sociais, baixarem as fotos na opção versão web. Pro meu feed eu já renderizo no tamanho certo para poder ficar na rede social sem nenhum problema. Só que o meu cliente não, ele vai baixar da galeria que está em alta e vai postar ali direto, e às vezes pode dar um problema danado. Imagina, você tá lá no Instagram rolando e o seu cliente posta uma foto linda, mas ela parece que foi tirada com câmera VGA. E eu consegui resolver esse problema diminuindo o grão. Então todo mundo recebe, porque disfarça alguns probleminhas que eventualmente possam ter, principalmente quando é foto noturna. É muito fininho. Como o Instagram melhorou um pouco isso, eu mesmo às vezes posto no feed uma foto em alta para teste e funciona bem. Outras, principalmente nas preto e branco, que às vezes eu coloco um grão um pouco mais elevado, aí eu prefiro fazer a renderização e oriento meus clientes a fazerem isso. E na galeria tem a opção deles fazerem downloads em alta resolução e também na versão web. Você já teve problema com a impressão das fotos que o seu cliente faz? O que já aconteceu aqui foi: eu já enviei uma galeria, o cliente baixou as fotos em baixa resolução para poder fazer suas publicações, e quando ele foi imprimir, revelar e colocar nos porta-retratos de casa, que fotos ele usou? Com certeza, versão web. E a qualidade não ficou nada legal. Então, atualmente, a minha decisão é que eu não envio galeria para que tenha a opção de baixar a versão web apenas em alta qualidade. E aí, como é que eu vou garantir enviar minhas fotos com grão, que tem aquela textura cinematográfica, resolva alguns possíveis problemas e ainda resolva a publicação do Instagram do meu cliente? Usar um grão bem fininho. É quase que imperceptível, quando ele publica no Instagram, não tem problema. Diante disso, eu prefiro garantir uma qualidade de impressão para o meu cliente, porque a maioria deles fazem uma impressão para porta-retrato, seja pequeno, às vezes grande, fica na parede. E imagina uma outra pessoa, um amigo, um familiar chegando, vendo aquela foto, nossa, que foto bonita, mas que qualidade ruim. Não é nada legal, né? A verdade é que se o cliente baixa apenas a versão web e imprime, a imagem sofre. Então, eu prefiro garantir para ele a melhor experiência na tela e no papel. E aí você entende que o grão certo não é aquele que todo mundo vê, é aquele que resolve problema sem ser notado. E falando em resolver problema, tem um vídeo aqui no meu canal para te ajudar a entender um pouquinho do visual do analógico. É a primeira aula do meu curso e tá liberado gratuitamente para vocês. Lá você vai entender a diferença das imagens analógicas e digital. Clica agora para você não perder o tempo e já seguir o time no assunto. A gente se vê lá!